Marcos Leonardo não será jogador do São Paulo nessa janela de transferências, mas há esperança no tricolor de que o atacante possa ser contratado em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica os cenários e fala também sobre Breno Bidon, que é alvo de um time da Arábia Saudita. Formação importante no Flamengo, rubro-negro fechou a janela de transferências com saldo positivo no valor ou na comparação entre compras e vendas. Falo ainda sobre Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, é alvo de proposta de um ex-adversário alviverde. Para completar, Cuiabano de volta ao Botafogo, Sampaoli fechado com o Galo, negócio emperrado no Cruzeiro, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sobrevivemos à janela de transferências do futebol brasileiro e a ideia por aqui é sempre deixar você por dentro de tudo que tá rolando sempre que possível. Farei 3 vídeos por dia, beleza? Só peço em troca um like, que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Se conseguir, comente também. Afinal de contas, quanto mais engajamento, mais o YouTube manda esse vídeo para outras pessoas. Fechado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Grêmio contratou o meio atacante William, ex-Corinthians, hoje com 37 anos de idade. O vínculo vai se encerrar apenas em dezembro de 2026 e é prorrogável por mais uma temporada. Já Adonis Frias virou o reforço do Santos depois de um enorme imbróglio com o León, do México. O time que detinha seus direitos econômicos exigia que o Santos fizesse o pagamento do dinheiro da compra antes mesmo da assinatura do contrato. No fim, a operação deu certo, o Adonis Frias foi registrado e é mais um reforço do Santos. Peixe que registrou 4 atletas no último dia da janela. Além do Adonis Frias, chegaram Alexis Duarte, Vitor Hugo e Lautaro Dias. Para completar o giro de notícias, registrar que o Remo de Marcos Braz acertou a contratação do lateral esquerdo Jorge, que não jogava desde a temporada passada. Você vai lembrar, atleta que defendeu o Santos, o Flamengo, estava no Palmeiras quando foi dispensado. Além do Jorge, o Remo também fechou com o Natan Pescador, ex-meia atacante do Grêmio. Hora de falar sobre o Cruzeiro para te contar que o Atlético Paranaense emperrou um negócio da Raposa. O Cruzeiro é dono dos direitos econômicos do atacante Tevez, formado na base do clube. O Tevez foi emprestado ao Atlético Paranaense. E nos últimos dias, o Red Bull Bragantino, o Ludogorets e o Al Jazeera procuraram o Cruzeiro com a intenção de fechar negócio com o Tevez. O problema é que o Cruzeiro pediu a devolução do atleta junto ao Atlético Paranaense e ouviu que o jogador não seria devolvido. Isso nem diz respeito à utilização do Tevez, porque ele está com muito moral por lá. O Atlético Paranaense está fazendo uma represália, uma retaliação depois de o Cruzeiro pagar a multa de 9 milhões e 700 mil reais para ficar com o lateral direito Cauã Moraes, jogador formado na base do Palmeiras e repassado para o Atlético Paranaense nessa temporada. O Cruzeiro acaba de tirar esse jogador por menos de 10 milhões de reais do Furacão. Como consequência, o Atlético falou: tá bom, você veio aqui e tirou meu jogador, certo? Então eu também não te devolvo o Tevez. Ele fica emprestado até o final da temporada. Esse contrato de empréstimo não previa a possibilidade de o Cruzeiro resgatar o jogador assim que o quisesse. Importante registrar que o Tevez, apesar das sondagens do Brasil e do exterior, não tem conseguido jogar no Furacão. Nas últimas 7 partidas, ele só esteve em campo um único minuto. Não parece ser alguém com moral com o técnico Odair Helman. Só para fechar o noticiário cruzeirense, contar que Wanderson não será problema para o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, marcado para a próxima quarta-feira, jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Wanderson havia sentido problemas, muita gente preocupado com a situação. Dá para garantir que ele vai treinar normalmente nos próximos dias e estará em campo para o duelo contra o Galo. Por falar no Atlético, quero te contar que Jorge Sampaoli foi anunciado como novo treinador atleticano na noite dessa terça-feira. Vínculo só se encerra em dezembro de 2027. E o Sampaoli terá um dos maiores salários do futebol brasileiro, 1 milhão e 400 mil reais livres de impostos por mês. Com toda a tributação, dá para dizer que o Galo vai desembolsar quase 2 milhões de reais mensais com o argentino, que desembarca nessa quarta-feira em Belo Horizonte para iniciar as atividades. Era o treinador preferido dos torcedores e também de alguns jogadores. Atletas importantes do Galo fizeram menções públicas a essa vontade de contar com o Sampaoli no comando.
O Atlético só fechou com o Sampaoli porque outras 5 tentativas não deram certo. A mais próxima delas, a do Martin Anselmi, o argentino de 40 anos de idade, que desistiu de fechar com o Galo assim que a coisa já havia até se encaminhado. E aí tem até um bastidor importante, o Martin Anselmi chegou a conversar com o Milito antes de bater o martelo com o Galo. E as referências não foram tão positivas, até por isso o Anselmi acabou desistindo do acordo, nada que vá prejudicar ou causar preocupação entre torcedores do Galo, até porque o que eles queriam mesmo era o Jorge Sampaoli. Só para completar um bastidor, o Sampaoli tem fama de ser um cara muito chato, no dia a dia, nas relações e também com cobranças de reforços. Como o Sampaoli chega no dia seguinte ao fim da janela de inscrições, dá para dizer que os dirigentes atleticanos terão algumas semanas de calma, pelo menos até a janela de janeiro do ano que vem. Quero falar agora sobre a volta dos que não foram. Cuiabano, lateral esquerdo do Botafogo, que havia se despedido nas redes sociais do clube no início dessa semana, está de volta ao Botafogo. Ele foi vendido para o Nottingham Forest, mas não será usado, pelo menos nesse primeiro momento, pela equipe inglesa e fica no Botafogo por empréstimo até o fim da temporada. Mais um negócio envolvendo Evangelos Marinax, dono do Forest, e John Textor, dono da SAF botafoguense. Vale o registro de que nos últimos 2 anos, Botafogo, Lyon e Nottingham Forest movimentaram mais de 860 milhões de reais com vendas de atletas entre idas e vindas. Existe cada vez mais expectativa em relação à possibilidade de o magnata grego ajudar o Textor na recompra do Botafogo junto aos acionistas do grupo Eagle. Importante contar que durante a live dessa terça-feira, que chegou a ter quase 9 mil pessoas simultâneas assistindo, agradeço demais a atenção, vocês me perguntaram quem é que está mandando do Botafogo hoje. Mesmo não tendo recomprado a sua parte em relação ao grupo Eagle, dá para assegurar que é o John Textor, o cara que toma as decisões do Botafogo. Ele, graças a uma medida judicial, segue no poder botafoguense. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira recebeu oferta de um ex-adversário do Palmeiras. O Al Ahly do Egito procurou o treinador português nos últimos dias com a intenção de contratá-lo já. Só para lembrar que o Al Ahly, time que foi adversário do Verdão na Copa do Mundo de Clubes, acaba de demitir José Riveiro e pretendia fazer do Abel Ferreira seu comandante. O Al Ahly é, na África, o time mais poderoso de todos. Ele ganha com enorme frequência a Champions africana, até por isso vira e mexe participa de competições como a Copa do Mundo de Clubes e também o Intercontinental. Mas o torcedor do Palmeiras não deve ficar preocupado. Não há nenhuma possibilidade de o Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Al Ahly. Aí você deve estar perguntando, mas Nicola, o contrato do Abel se encerra em dezembro, será que os caras lá na África não esperam ele? Não, a ideia do time egípcio é fechar com o treinador o mais rápido possível e o Abel Ferreira tem outros planos em relação à possibilidade de trabalhar no Al Ahly. Se ele não ficar no Palmeiras, vai aguardar por ofertas de times importantes da Europa. Sobre o processo de renovação, o Abel tem em mãos uma oferta para ficar no Palmeiras até dezembro de 2027. Essa oferta prevê um reajuste de 25% dos seus vencimentos. Ele já ganha hoje na casa dos 3 milhões de reais, teria a oportunidade de chegar bem próximo a 4 milhões de reais mensais. Mas o Abel segue insistindo de que só renova se a Leila Pereira incluir uma cláusula que lhe permite sair do Palmeiras a qualquer momento em caso de não títulos do Verdão. Hora de falar sobre Breno Bidon. O volante de 20 anos de idade do Corinthians interessa ao Al Ahly da Arábia Saudita, pelo menos é o que garante a CNN Sports. É importante lembrar que na Arábia Saudita a janela de inscrições só se encerra em 10 de setembro, ou seja, ainda há prazo para esse tipo de negociação. Segundo a CNN, proposta de 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, com uma lembrança importante, o Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos, o que asseguraria ao Timão algo na casa dos 100 milhões de reais. Só para completar, o Corinthians assegura que não há oferta e nem sondagem. O que pode estar acontecendo é uma tratativa entre o Al Ahly e os representantes do Bidon em busca de um acerto para que depois o Corinthians seja comunicado. Posso garantir que se essa oferta de 18 milhões de euros chegar, o presidente Osmar Stabile fará negócio. Havia a intenção no Corinthians de se desfazer de pelo menos um atleta num negócio na casa dos 20 milhões de euros. A falta de propostas impediu essa negociação ou essa definição, com exceção ao Yuri Alberto, que foi alvo de uma proposta da Roma por 30 milhões de euros, mas o Yuri
faz parte dos planos do Corinthians, ninguém quer negociá-lo. Em relação ao Breno Bidon, a coisa é diferente, se vier a proposta mesmo, o negócio vai sair. Só para completar, importante contar que desde que subiu ao profissional, o Bidon disputou 82 partidas com 2 gols e 3 assistências. Você, na condição de dirigente corintiano, venderia o Breno Bidon por qual valor? Ou para você não existe por que negociar o Bidon? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro teve lucro ou prejuízo na janela de inscrições que se encerrou nessa terça-feira? Bora para os números, dá para dizer que o saldo foi positivo. Entre compras e vendas sobraram nos cofres do rubro-negro pouco mais de 100 milhões de reais, para ser mais preciso, 101 milhões de reais, 101 milhões e 500 mil reais, tá? Foram 4 reforços contratados que custaram 277 milhões de reais e 5 vendas que renderam 378 milhões e meio de reais. O Flamengo comprou nessa janela pós-mundial Emerson Royal por 58 milhões e 700 mil, Carrascal 76 milhões e 800 mil, Samuel Lino 141 milhões e 500 mil, além de Saul que chegou sem custos. Nicola esqueceu do Jorginho? Não, Jorginho havia sido comprado na janela pré-mundial, uma outra janela criada pela FIFA. Saíram do rubro-negro o lateral direito Wesley, 162 milhões e 200 mil. O meio-campista Gerson, 160 milhões e 600 mil. Além de Matheus Gonçalves, 50 milhões e meio de reais. Lohan, 3 milhões e 100 mil reais. E Chola, 2 milhões e 100 mil reais. Você soma saídas e chegadas e alcança esse número de 101 milhões de reais de saldo positivo. Você deve estar lembrando, Nicola, você não falou do Alcaraz. Sim, o meio atacante argentino foi vendido para o Everton por 96 milhões de reais no fim do mês de maio, também dentro daquela janela pré-mundial, por isso Jorginho e Alcaraz não fizeram parte dessa relação. Se você quiser incluir vendas em outros momentos, também precisaríamos citar do Fabrício Bruno, negociado com o Cruzeiro no início desse ano. Bora fechar o vídeo para te explicar bastidores do não acerto entre São Paulo e Marcos Leonardo. Quero começar com uma informação importante. São Paulo não contará com Marcos Leonardo em 2025, isso é líquido e certo, até porque a janela daqui já fechou. Mas a vontade do Marcos Leonardo em defender o São Paulo foi tão grande, mas tão grande, que o tricolor não descarta contar com o atacante a partir de 2026. Para que isso ocorra, porém, há só um caminho: que o Marcos Leonardo consiga na FIFA a rescisão do seu contrato. Ele está muito irritado com o time saudita, que não facilitou a transferência. O desfecho dessa negociação, que havia começado na semana passada, só se deu às 10h15 da noite dessa terça-feira, ou seja, a 1h45 do fechamento da janela de inscrições. São Paulo fez uma força-tarefa, reuniu dirigentes no CT e se manteve durante a madrugada na Arábia Saudita com dirigentes do Al Hilal. A última pedida do time saudita exigia uma compensação financeira muito grande para a liberação do atleta. Nem o fato de o Marcos Leonardo ter aberto mão de tudo que receberia de salários até dezembro, por lá ele ganha 2 milhões e 700 mil, permitiu o acordo. Cheguei a conversar com o dirigente São Paulino que disse, abre aspas, foi uma pena, o jogador queria muito vir, mas os árabes ficaram com bronca do atleta por causa do vazamento da notícia. E aqui que vem um detalhe importante, dentro do São Paulo, há a convicção de que o acordo também melou porque vazou a notícia de que o Marcos Leonardo queria jogar no São Paulo e já tinha um acordo com o Tricolor. Isso não pegou bem entre os dirigentes do Al Hilal. E agora a parte mais importante. São Paulo tenta descobrir de onde surgiu o vazamento. Quem passou para a imprensa a notícia de que o Marcos Leonardo já havia se acertado com o São Paulo e estava disposto a fazer o negócio. O Baby, líder, presidente da principal organizada do São Paulo, a Independente, fez um texto em suas redes sociais acusando Carlos Belmonte de ter sido responsável pelo vazamento, tá? A parte em que o Baby se refere a esse caso diz, abre aspas, mais uma farofa de quem não entende nada de futebol. Só para contextualizar, o Carlos Belmonte é chamado pelos inimigos de boca de farofa. E ele é visto hoje como, pelos representantes da Independente como alguém que trabalha muito mal em prol do São Paulo. O fato de ter vazado, segundo a Independente, acabou causando prejuízo. Só para completar, como é que o São Paulo pretende tocar essa questão dos reforços?
O Rigoni foi registrado no BID, Boletim Informativo Diário, e é novidade para o tricolor, empréstimo até dezembro, com a possibilidade de prorrogação em caso de metas a serem alcançadas. Esse foi um jogador pedido pelo técnico Hernan Crespo. Não é o centroavante que o São Paulo buscava. O tricolor agora tem como oportunidade a contratação de centroavantes apenas desempregados. A janela fechou nessa terça-feira, mas se o atleta já estivesse livre antes do fim do fechamento, esse atleta ainda pode ser contratado. O grande ponto é que restringe demais o mercado do tricolor. Se Marcos Leonardo conseguir a rescisão do contrato na Arábia Saudita, ele vai ter essa oportunidade a partir de 14 de setembro. Quando seu nome ficar de fato de fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita, o São Paulo pode tentar um acordo com o Marcos Leonardo para que ele chegue sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. A saideira sobre o São Paulo, Luan, volante do tricolor revelado na base, foi procurado por Botafogo e Fortaleza, mas preferiu permanecer no Morumbi. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau!